Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live Afiando o Nosso Machado. E hoje vou falar de um assunto um pouquinho mais delicado, mas que precisa ser falado. E esse assunto é sobre a venda e depois o cliente quer cancelar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto que realmente está em alta, está aí com atenção ao mercado. Eu gosto só de falar de muitas vendas, mas temos que falar também sobre cancelamentos pós-venda. Thalitinha, boa noite, tudo bem com vocês? Papel e caneta na mão. Eu anotei muitas coisas aqui que no decorrer do dia eu fui pensando tanto os motivos dos clientes quererem cancelar e também as formas ali, as alternativas que nós temos para o cliente não cancelar. Vamos ganhar tudo? Não, mas temos que ganhar sim e muito. Pelo menos aí, né, de cada 5 clientes que falam de cancelamento, temos que no mínimo ganhar 3. 2 podemos perder, mas 3 temos que ganhar. Fran, tudo bem? E aí, Melinda? Pessoal, envia essa live para aquele vendedor de consórcio que está na mesma situação que a gente, porque o mercado está assim e que precisa afiar o seu machado, tá bom? E hoje, depois que eu já tinha, lançado sobre o tema da live, eu encontrei com um coordenador de uma administradora e ele falou assim: nossa, Ana, estamos com um grande problema lá. Nós tivemos, não sei, X valor de estorno, de cancelamentos. Então, o cliente comprou e, num determinado momento, desistiu da compra. Quem mais está nessa situação? Pessoal, me falam de onde vocês são, há quanto tempo trabalham com consórcio. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar daquele cliente que faz a compra e depois quer cancelar. E quais seriam esses motivos? Então, assim, Bia tá aqui sempre, excelente. Então, eu quero que vocês falem para mim também se tem acontecido isso com vocês. E assim, um dos principais pontos que eu percebi é com o mercado em alta, o cliente fecha com a gente, porém, outros vendedores também continuam ali assediando o cliente. Ele não sabe comparar a estratégia, só compara a parcela e aí ele acaba pedindo cancelamento. Esse é um dos principais fatores do que está acontecendo com o mercado de consórcio, tá? Fiz várias anotações, mas já pensem nisso e já fiquem focado ali na hora que o cliente fala para você que vai cancelar, você já sabe como agir. E você anotando tudo isso que eu vou passar, eu vou também falar para vocês o jeito de conduzir isso, ok? Então, primeira coisa, mercado em alta, cliente fechou, mas ele ainda vai pesquisar sobre o produto. Por exemplo, a minha mãe, ela compra alguma coisa, se ela comprou uma televisão, ela ainda continua pesquisando sobre a TV. A TV pode estar na frente dela ali, já está na frente dela, ela ainda fica procurando televisões. Aí ela vê um preço mais em conta, sabe? Porque fica na cabeça da pessoa, será que eu fiz realmente um excelente negócio? Então, o cliente já tem esse pensamento. Já fiquem com esse foco, fora os outros que eu vou falar, ok? Então, primeiro ponto, e já se preparar é mercado em alta, cliente mesmo comprando, pode ser que outro vendedor entre, coloque coisas ali na cabeça dele que não é a melhor estratégia. Olha, nessa situação você não vai contemplar. E aí o cliente vai lá e cancela. Porém, já fica aí uma dica safira, que quando o cliente ele fala para você que vai cancelar e não cancela direto no 0800, quando ele te comunica, é que ele ainda não quer realmente cancelar. Ele quer tirar uma dúvida,
ele quer se sentir seguro. Então já fiquem o primeiro sinal. Ah, se o cliente não cancelou diretamente e ele me chamou, é porque ele quer ainda alguma coisa. E sim, temos que vender novamente. Eu falo bastante isso para os meus alunos. Gente, um cancelamento é uma nova venda. Então, assim, você vai ter que reforçar pontos, você tem que realmente perguntar qual é o motivo, por quê? Os clientes, eles mentem. Eles mentem. E, gente, eu já vi, já falei aqui, eu já tive clientes mentindo sobre doença familiar. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas. E aí vocês podem se perguntar, mas Ana, como que você sabe que é mentira? Dá para perceber. Ainda mais quando você fala assim: olha, mas se você for fazer o cancelamento, existe uma multa. Nossa! Aí, gente, acabou. Ele vai te falar um monte de coisas. E na verdade, às vezes nem é isso. Sim, Fran, consultoria é tudo. Mas mesmo você falando na sua negociação que você faz toda a consultoria do começo ao fim, o que que acontece? Se ele passa por um outro vendedor ou se ele tá com alguma dúvida, entendeu? Ele vai até te chamar. Mas mesmo você falando que faz consultoria, pode acontecer. Eu vou te falar porque eu resolvi fazer essa live porque eu vi que aconteceu esse fato, né? Vem acontecendo com alguns alunos meus, aconteceu comigo, vou falar dos casos dos meus clientes, então eu vejo que isso deve estar acontecendo geral no mercado. E ainda hoje eu ouvi do coordenador sobre isso, que do mês passado para esse mês houveram muitos cancelamentos. Então, assim, é um sinal de alerta. Temos que ficar alerta porque não é só uma venda. É acompanhar o cliente, é fazer um pós-venda. Se o cliente tiver dúvida, é tirar a dúvida. Mesmo fazendo tudo o que eu vou falar agora, a Bia falando, ó, hoje inclusive comigo, sim. E mesmo depois de tudo que eu falar agora, pode acontecer, nossa, eu usei todos os argumentos. Mesmo assim, o cliente quis cancelar, ok, não tem problema. Mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? E esse é um assunto delicado, mas que precisa ser falado e precisa ser bem conduzido. E eu, ó, coloquei aqui. O primeiro ponto que eu falei foi do mercado. O segundo ponto, dúvidas pós-contrato. Mas quem pode colocar essa dúvida? O cliente mesmo, vai surgir a dúvida dele. Ele pode comentar com alguém da família, ou algum vizinho, ou algum amigo, e o amigo falar que é furada, sabe? Ele vem com outra desculpa, ele não vai falar isso. Na maioria dos casos, o cliente ele não fala, ele não vai falar, ah, porque meu vizinho falou que não é legal. Então ele vem com uma desculpa, mas pode ser as dúvidas que vêm pós-contrato dele ouvir alguma coisinha ali. E qual que é o nosso trabalho de especialista, profissionais, vendedores de consórcio? Extrair isso do cliente. Agora, imagina, se você tem que fazer perguntas para vender, imagina para um cancelamento. Tem que fazer perguntas redobradas para você poder entender o real motivo do cancelamento, porque tem alternativas que o cliente pode fazer para não cancelar, tá? Então, existem dúvidas pós-contrato de alguém falando ali para ele. Existe também vendedores que devem estar falando com ele ainda procurando algo e ele fala, eu fechei isso, o vendedor falar, não é a melhor estratégia para você, a minha é melhor. Então acontece isso também. Ó, outra coisa, recebimento de boletos. Se a gente não acompanha o cliente, ele não recebe o boleto, a chance que ele tem de não pagar, e se ele atrasa uma parcela, gente, ele vai atrasar a segunda. Então, a chance dele não pagar é gigante. Se você trabalha para alguma empresa que não tem pós-venda, faça você o pós-venda.
Se você trabalha para uma empresa que tem o pós-venda, ok, aí tem que ver, verificar, reforçar. E se você é eu empresa, eu vendo, eu sou pós-venda, é aquilo que eu falei até na live passada. Você agenda aí no seu dia com blocos de tempo ou na sua semana e manda o boleto para o seu cliente. Ele precisa receber antes do vencimento, ele vai estar ciente que realmente você está preocupado, que você está fazendo ali um pós-venda e se acaso tiver alguma dúvida, ele já te pergunta ali. E você sabe que ele recebeu o boleto. E fazer um acompanhamento não só do recebimento do boleto, se ele pagou o boleto. Sabe uma coisa que eu faço e eu gosto de fazer? Eu tenho a Renata, que é meu braço direito, me ajuda em tudo. Só que eu gosto de dar lance para os clientes, analisar grupos. E a hora que eu estou ofertando os lances, que eu vejo algum boleto em atraso, o que eu faço? Já emito o boleto, mando para o cliente. Eu falo para ele: Oi, João, boa noite, ou boa tarde, bom dia. Eu estava aqui ofertando o seu lance e está constando um boleto em aberto. Nisso ele percebe que eu já estou dando lance para ele, a minha parte da consultoria eu estou fazendo e eu já peço para ele, me manda o comprovante do boleto, porque eu preciso anexar aqui. E se caso ele me dá alguma devolutiva, eu pergunto para ele o porquê não do pagamento do boleto, o que aconteceu, como que eu posso ajudá-lo. Então, eu já faço todo esse trabalho. É importante darmos o lance ali para o cliente, ou se for um lance fixo, mesmo que ele não tenha lance, porque ele está vendo esse acompanhamento e ele está vendo que você está ali ajudando, que ele mantenha a parcela em dia para que ele possa ser contemplado. E é isso que você também pode falar junto com o boleto, tá? Isso evita bastante também cancelamentos. E um detalhe que é muito importante, na hora que você manda o boleto ali para o cliente, ele se sente acolhido. E além de mandar o boleto, o que é legal também mandar? Por exemplo, antes da assembleia, mandar um comunicado, um recadinho ali para o cliente. Sabe, pode ser até genérico, não precisa ser com o nome dele. Oi, bom dia, eu estou aqui fazendo a oferta dos lances. Eu gostaria que você me informasse, mantém o valor da negociação do lance ou você pretende aumentá-lo? Sabe, ele vai se sentir ali, nossa, essa pessoa está trabalhando para mim. Esse vendedor realmente está tendo cuidado, não foi só uma venda. Então vamos ficar atento nisso também, tá bom? Ó, falei dos outros vendedores em cima. E assim, tem aquele cliente, aconteceu comigo esse tempo atrás. E eu sinto bastante os meus clientes, só que com esse eu não consegui sentir. Ele fechou comigo, ele viu que não contemplou na primeira e na segunda assembleia, o que ele fez? Foi lá e financiou. Só que assim, eu tinha fechado com ele, ele sabia do meu trabalho, em nenhum momento ele falou isso para mim, lógico, lembrando, o cliente ele não fala, tá? Ele não fala tudo, não fica achando. Na verdade, infelizmente, tem alguns que até mentem, né? Ele não falou nada para mim. E depois que passou a segunda assembleia, eu vi que a terceira parcela estava vencida, mandei para ele falando que ia dar o lance com a mesma estratégia, que iria manter até aumentar um pouquinho a mais para ele ter mais chance. Ele falou assim: Ana, eu já financiei, eu não vou ficar com o consórcio. Sabe, tem esses casos. Então, tem clientes também que mesmo sem a gente perceber, mesmo tendo o faro para isso, encontra. Então, esse não tem o que a gente fazer, né? Porém, antes do cliente cancelar, eu vou dar as alternativas aqui. Até para esse cliente tem alternativas, tá? Tem alternativas para esse cliente. Eu estava dando uma pesquisada também hoje antes da live, até para passar para vocês essas alternativas.
Então acontece do cliente só querer testar, será que eu vou contemplar primeiro, segundo mês? E aí vê que não vai contemplar, ele vai lá e cancela, tá? Dependendo que eu falei, né, do cliente, se eu sinto, gente, se eu sinto isso do cliente, sinceramente eu prefiro não vender. E eu falo para o cliente, porque tem aqueles clientes que falam assim pra gente: ah, que é normal, é uma dúvida, pode acontecer de perder um emprego, pode acontecer N coisas. O cliente fala, mas e se eu cancelar? O que que acontece? Eu explico para ele, mas eu falo, seu João, se você tiver o pensamento de cancelar, eu prefiro não te vender. Porque aí para mim não faz sentido, porque a minha venda aqui é para te entregar o bem e não para você cancelar. Eu já falo isso de primeira, gente. Eu explico como funciona, aí o cliente já fala desse jeito, ó, é unânime, o cliente já fala assim: "Não, eu só quero saber porque vai que acontece alguma coisa". Eu falo para ele: "Tudo bem, se caso acontecer alguma coisa, nós temos outras alternativas de fazermos ali antes do cancelamento, seu João. Mas eu falo direto, falo assim, meu papo é reto com o cliente, porque eu não quero vender para ele cancelar. Para mim, principalmente para vendedores e todas as administradoras têm estorno, para mim, venda, entrou dinheiro no pote, ela não pode sair. E se eu fiz uma venda, eu tenho que ir até o fim com a minha estratégia para entregar o bem para o cliente. E lembrando, é 50% meu trabalho, 50% do cliente. Nós, vendedores, não fazemos sozinhos e o cliente também, ele não faz sozinho, tá? Ó, o que eu anotei aqui também... Ah, gente, eu sei que eu tô lá também no fim do mês, aí me aparece um cliente, mas sabe para um cliente que eu não vendo? Aquele que é difícil ter a primeira parcela. Sabe quando tá muito difícil de ter a primeira parcela? Eu fico pensando assim, se tá difícil o cliente ter a primeira, imagina a segunda parcela. Imagina a segunda. E aconteceu com um cliente que eu falei para um aluno, pede para ele um sinal para a gente garantir a vaga. O cliente fez o sinal, o cliente pagou depois o restante. Ok, assinou o contrato, tudo certinho. Agora, na segunda parcela, o cliente veio falar do filho e que ele já tinha falado que o filho tinha autismo, a gente já sabia, mas assim, ele veio com um assunto para poder cancelar, entende? Ali já foi uma venda meio que dificultosa. E eu não deveria ter ignorado os sinais, porque eu não gosto de ignorar os sinais, mas a gente fala, não, não são todos assim, pode ser um ou outro. Nem todos vão ser desse jeito, mas assim, a maioria. Quando não tem a primeira parcela, é muito difícil ter a segunda. Um outro tipo de cliente também, que é muito fácil ter o cancelamento, quando a gente vende parcela muito baixa. Sabe quando você vende a tua menor parcela, o cliente já vem com a menor parcela? Qual que é a sensação dele? Por exemplo, você vende uma parcela, e isso, gente, faça um levantamento, depois vocês me falam. Faça um levantamento aí. Clientes que pagam parcelas mais altas, é mais difícil cancelar do que aqueles que pagam parcelas mais baixas. Aquele teu cliente que pagou parcela de 2, pagou parcela de 3, pagou parcela de 1.500, ele é mais difícil ter um cancelamento. Por quê? Isso é neurociência, tá? É a percepção do cliente. O que que ele pensa? Se ele pagou uma parcela de 1.500 e o outro pagou uma parcela de 500 e ele pagou 2, 3 parcelas, ele pensa assim, nossa, se eu cancelar, eu vou perder R$ 4.500. Aquele que pagou uma parcela de R$ 500, na hora que ele pensa em cancelar, ele fala, eu vou perder R$ 1.500. É melhor perder isso agora do que ficar até pagando anos aí. Então, o pensamento do cliente é esse. Mas, Ana, você não vende parcela baixa? Vendo, gente, desde que eu entendo o cliente. Mas se eu
Eu, Ana, prefiro parcela muito mais alta. E muitos vendedores têm medo de vender uma parcela maior, que eu falo até mesmo em treinamentos, que o erro comum do vendedor de qualquer tipo de vendas, não importa se está vendendo consórcio, se está vendendo uma cama, se está vendendo um carro, um imóvel, é pensar com o bolso dele. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes vender parcelas mais altas, porque o cancelamento ele é menor. Então, fiquem atentos nisso, até façam um levantamento, porque isso faz sentido, tá bom? Um outro detalhe. Quando o cliente fala que vai cancelar, eu recebi um cliente essa semana, ele acabou de fechar, fechou o mês passado. Aí ele falou assim pra mim, Ana, do nada, Ana, como que funciona o cancelamento? Aí eu falei, mas qual seria o motivo? Por que que você gostaria de cancelar? Aí ele falou assim, não, só para saber mesmo. Eu falei, não, mas se você me fez essa pergunta, existe alguma dúvida? Ele, não. Ó, esse cliente, tá? Um caso. Não, não, é só para saber. Aí depois ele viu nos meus status, posts, né, de prova social, clientes contemplados. Aí ele falou assim, eu vou ser o próximo. Então, isso gerou o quê? Mais confiança que ele tá vendo do meu trabalho. Porém, ele já veio perguntando só como que funcionava o cancelamento. Então, tá bom, vai continuar. Só, ó, João Pessoa. Só que o cliente, ele vem te perguntando sobre cancelamento, na maioria das vezes, é princípio de Pareto. Eu uso muito essa regra 80-20. De 100% dos seus clientes que ele vem falando de cancelamento, 80% não cancela. 20% pode até cancelar, mas 80% eles não cancelam. E eu vou falar as alternativas. Só que ele vem porque ouviu, né? Alguma coisinha, ou algum parente, ou algum vendedor. Ó, Matheus, atrasou, mas chegou muito bem. Ouviu algum vendedor de consórcio, aí ele fala que vai cancelar, ou até mesmo para te dar uma pressão. Porque muitos clientes. Faz sentido, gente? Quem tá me acompanhando aí desde o começo aqui, faz sentido? Ou para te dar uma pressão, tá? O que que acontece? O cliente quer te dar uma pressão. Se eu falar que eu vou cancelar, aí ela vai me falar alguma coisa ou ele vai me falar alguma coisa. Então, quando o cliente fala, não, porque eu tô vendo aqui, eu acho que eu. Ó, outra coisa. Eu acho que eu vou cancelar. Se ele acha, não vai, tá? Fiquem atentos ali. É escutativa, visão ativa. Eu acho que eu vou cancelar. Se ele acha, ele não vai. Ele só está querendo se sentir mais seguro, ouviu alguma coisa. E também, o que que acontece? O cliente entra no sistema, entra no site, entra no aplicativo, e aí ele não entende de nada. Por exemplo, ele fecha uma cota de 100 mil, mas dentro desse grupo tem uma carta de 100 mil e uma de 200. Aí ele vê em valores de lance, não vê porcentagem, acha que tá alto demais, vê lá e faz as imaginações dele, que ele não sabe nem da sua estratégia na maioria das vezes, e vai lá e cancela ou fala que vai cancelar. Tá? Então, acontece muito isso. Tanto que o cliente, sim, ele precisa ter acesso, mas ele precisa ser muito bem orientado a esse acesso, porque senão cancela, por ele não entender, tá bom? Então, quando ele fala para você que vai cancelar, ele só quer se sentir mais seguro, mais confortável, e é vender novamente. E assim, pega o telefone e liga para o cliente. Por mais que ele fale que não consiga atender, pega o telefone e liga. Liga de outro número, tem que entender quais reais motivos do cancelamento. Lembrando que os clientes, eles mentem, né? Temos que tomar cuidado, porque eles mentem. E mentem mesmo, gente, mentem. Mentem porque, não, ele quer ter a vantagem ali e cancelar. Mas se você souber conduzir, se você tirar as dúvidas, entender o real motivo do cancelamento, na maioria das vezes, e dando alternativas, soluções, que é o que eu vou passar, ele acaba não cancelando, tá?
um outro motivo de cancelamento, quando o cliente ele não contempla e o vendedor não responde ele. Nossa, eu lembro quando eu comecei e eu falo desse meu erro para todo mundo, porque garantia de contemplação a gente não se dá. A gente não tem garantia. E quando o cliente pede uma garantia para mim, eu falo assim, senhor João, o senhor sabe qual é a única garantia que nós temos? Da vida. O cliente mesmo responde. Sim, que vamos morrer e não sabemos quando. Eu falo, exato. Só que eu lembro quando eu comecei com o consórcio e eu analisei, vi tudo, o cliente tinha uma margem de 10% a mais de lance, enfim. E para fechar, ele falou assim, não, mas eu preciso de uma garantia. Eu não tinha maturidade, eu não tinha nada. Eu falei, olha, você analisou aqui comigo. Mas ao invés de eu manter, você estaria nesse jogo comigo, mesmo se eu não te contemplar? Você viu que eu te contemplaria em todas as assembleias. O que eu falei para ele? Não, eu te garanto. Pode deixar que eu te garanto. O que aconteceu? O cliente não contemplou. Naquele mês tiveram lance ali, quitação, enfim, pegou todo o saldo do grupo, o cliente tinha um bom lance e ele não contemplou. Eu aprendi com esse erro. Garantia a gente não tem. Aí o cliente não contemplou. Saiu a assembleia, me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça, me deu tudo. O cliente me ligando. O que eu fiz? Com medo, não atendia e não respondia o cliente. E isso é um erro que não podemos cometer. Aí, o que o cliente fez? Ele foi lá na concessionária, que é onde ele tinha comprado o consórcio. A hora que ele chegou, eu falei, agora ele vai acabar comigo. Uma que ele chegou bravo, que eu não respondi ele. E outra, que eu prometi uma contemplação e não houve essa contemplação. Mas, enfim, pedi desculpa. O meu gestor estava na loja nesse dia, ele não era da loja, mas estava nesse dia. O cliente subiu a tamanca mesmo, falava alto, porque ainda mais quando tem plateia, o cliente, ele estava na razão dele, não estou tirando, né, o meu erro, ele estava na razão dele, porque eu tinha falado isso para ele, e ainda fugi dele. Então, assim, o cliente, mesmo que você não falou nada de contemplação, mas é aquele cliente que te pergunta todo mês, responda ele, não fuja do cliente. Entende? O cliente sabe que teve assembleia, ele quer saber o resultado, já saia respondendo ele. Por quê? Quando o vendedor ele dá aquela fugidinha, porque tá inseguro, porque não quer falar com o cliente agora, porque a gente fica chateado, né? Quando não contempla, a gente quer contemplar o cliente. E dá aquela fugidinha, o cliente fica inseguro, ele fica com dúvidas e é também um motivo de cancelamento. Pessoal, vai colocando aqui. A Ana, eu também acho que esse é um motivo de cancelamento. Pode ser que eu não fale tudo e vocês me ajudam e eu aprendo com vocês. Coloquem aqui também quais motivos ou qual cliente que, né, vocês estão tendo, quais são os motivos que eles estão falando. Eu anotei aqui da parcela baixa, falei para vocês. Uma outra coisa, gente, frustração do atendimento do vendedor. Quando o cliente ele se frustra. Tem clientes melindrosos? Tem. Tem clientes oportunistas? Tem. Mas tem também aquele vendedor que não está conduzindo bem, o cliente fica insatisfeito, ele fica insatisfeito e, lógico, às vezes pode até pedir por ser atendido por outro vendedor, ou ele sabe que você é o representante dele e acaba também querendo cancelar. Dá para reverter? Dá para reverter. Mas isso também é um dos motivos, tá? Para falar a verdade, tem hora que a gente quer contemplar o cliente mais do que o próprio cliente. Eu falo isso para o cliente, Matheus. Eu falo isso para ele. Eu vendo um produto que ele é de upgrade. Então, eu vendo um crédito mais baixo e na contemplação ele pode fazer esse upgrade. E aí eu falo para ele, ó, a minha vontade é maior que a sua de te contemplar, porque eu só ganho a comissão do outro valor quando eu te contemplo.
E mesmo que eu não venda, né, o upgrade, o que a gente mais quer, principalmente vendedores honestos de consórcio, é contemplar o cliente. É que ele pegue o bem, que assim nós vamos ter indicações. Então, eu falo também isso. Mas tem aquele caso que a gente quer contemplar o cliente mais que ele mesmo, porém, pode acontecer de não contemplarmos, né? Ó, e um detalhe, quando o cliente fala antes com o vendedor, eu até falei isso no começo, que quer cancelar sem ligar no 0800, ele ainda não quer cancelar, tá? Ele ainda não quer. Então, assim, tem formas da gente reverter essas situações. Ó, e vou falar agora, quem mais aqui? Falem para mim o que vocês têm escutado, se vocês têm clientes assim, se está fazendo sentido essa live, está fazendo para vocês, está acontecendo isso, vocês têm sentido, igual eu vi de um aluno meu, o cliente ele fechou, acabou de fechar. Depois de 30 minutos, ele queria cancelar. Gente, 30 minutos. Aí eu fui lá para falar com o cliente também. E aí eu não me atentei. Amanhã eu vou até passar isso para o cliente. Depois de 30 minutos, ele viu que não ia dar certo, que não ia caber no orçamento, porque ele falou que não ia ter mais o lance, que precisou usar o dinheiro. E aí a minha alternativa foi: você não precisa dar lance, você pode ser sorteado, você pode dar o seu carro como lance, podemos diminuir o seu crédito. Então, assim, dei várias alternativas. A hora que o cliente, você dá várias alternativas, você tenta entender, o cliente insiste, eu prefiro perder. Porque antes perder do que ganhar mais outros problemas, tá? Agora, Ana, como assim? Atenção, depois de você realmente persistir, dar várias alternativas, se o cliente está batendo na tecla, gente, é melhor perder. Agora, o que não dá é a gente aceitar o cancelamento, ai, aceitei, ok, sem falar nada, sem tentar outras alternativas, tá? E aquele cliente que você busca estar disposto a ajudar mesmo, mas ele não se conecta com você. Depende o perfil do cliente. Por que ele não se conectou com você? Eu tenho muitos clientes que não se conectam comigo, tá? Só que aí eu percebo que, às vezes, é aquele cliente que ele é mais... Oh, meu Deus, não é o analítico. Ele é mais tranquilo, ele é mais... E eu falo agitado. Então, pode ser que ele não vai se conectar comigo. Aí, o que eu preciso entender? Ah, esse é o perfil do meu cliente, então deixa eu ser mais calma, deixa eu ser mais tranquila para que ele possa se conectar comigo. Porque, ó, a obrigação de rapport e a criação do rapport, a conexão é do vendedor, não é do cliente. Agora, se você tá tentando de tudo criar uma conexão e mesmo assim o cliente te batendo, eu não fico tentando muito não, tá? Desculpa. Ó, hoje eu estava falando com uma cliente, aí eu falei assim, então, ele está tentando te vender antes de comprar. A cliente já veio falando, sua parcela está mais alta em outro lugar que o meu esposo viu, ó, por isso que depois da compra também pode acontecer. E lá eu vou pegar mais crédito. Eu falei, olha, eu entendo, mas eu não estou te vendendo meia parcela. Vamos fazer uma conta? Vamos pegar esse valor da parcela, multiplicar pelo prazo, que aí você vai entender. Aqui eu estou te vendendo uma outra estratégia. Ela entendeu, mas assim, ela quis dar uma de mais ácida comigo. Não, ele não quis me vender, ela falou. Eu só estou vendo. E eu bem calma, bem serena, bem plena, continuei calma, plena, serena. Mas se eu também só tô ali levando patada, eu prefiro não vender, porque penso, se o cliente tá me tratando mal assim, imagina depois. É isso que eu também hoje levo em consideração, tá? E tive um cliente, gente, vai mandando aí, eu vou falar aqui, mas vou mandando. Tive um cliente na JS que ele batia em cima da taxa e todo momento era o G, não entendi. Tem clientes que ficam batendo em cima da taxa, eu falo, eu tenho opção de taxa para você, mas você prefere taxa do que a contemplação? É isso, eu posso te vender a taxa.
Eu também não fico e eu deixo. Igual, esses dias ele já foi meu cliente, eu contemplei ele, e aí ele foi no meu escritório, ficou me chamando várias vezes, fiz algumas propostas, que eu não gosto de fazer algumas propostas, né? Eu gosto de ser assertiva, deixo algumas cartas na manga, isso é método, estratégia minha. Mas fiz ali, passei até mais, porque eu não costumo passar, eu passo uma. Se eu vejo que eu tenho uma carta na manga, eu já tiro a carta para dar a tacada, mas eu acabei passando 3 propostas. E aí, ele é contador, a esposa contadora, então quer dizer, analíticos só procuram taxa, ele já sabe do meu trabalho, eu expliquei a diferença do produto. Aí a esposa entrou na negociação, conversou comigo, falei tudo para ela, falei diferença de taxa, fiz a proposta, mandei. Cara, eu preferi não vender. Aí ela falou assim: "Ah, me manda uma proposta de X prazo". Eu falei: "Ela tá querendo comprar só a taxa com o que ela já tem". Eu não mandei proposta. Eu prefiro não vender, vou atrás de outro cliente. Então, assim, tem casos e casos de clientes, mas aí tem casos que eu prefiro não vender e já era um cliente meu. E faço questão que fecha lá nesse lugar, tá? Nessa oh, meu Deus, cooperativa, que eu sei que não vai contemplar e vai me procurar. E ela ficou batendo na tecla que ela foi contemplada assim num outro consórcio depois de um outro que fez comigo. Enfim, que vá ser feliz, tá? Que vá ser feliz. Eu não fico batendo muito, não. Quando você liga, apresenta a proposta e o cliente dá o ok. Fica de mandar a documentação e não envia. Como proceder? Aí ele já vai entrar num fluxo de cadência bem mais quente. Eu ligaria de novo de um outro número e perguntaria: "E está tudo esclarecido?" Ah, Thalita, você lembra dessa cliente, né? Você estava lá ao vivo, que eu coloquei no Viva Voz. É bem essa cliente. Ah, deixei, vai com Deus, boa sorte, sabe? Eu deixo ir. Então, assim, quando acontece do cliente te mandar, ele ainda deve estar com dúvida, esperando propostas de outros lugares. Então, faça um fluxo de cadência. Manda perguntas, ficou tudo esclarecido? Estou aguardando aqui, eu não consigo mais segurar a vaga. O que realmente está te impedindo de você mandar a documentação? Pode me falar, porque eu estou aqui para te ajudar. Aí você tem que fazer um fluxo de cadência, 3, 4, 5 alternativas ali para falar, né? E chances para falar com o cliente, ele não te responde, vai pro próximo, vai pro próximo. Eu tento, mas senão eu vou pro próximo. Eu não fico muito ali, sabe? Eu não gosto que o cliente fica me cozinhando e eu também não fico cozinhando o cliente. Isso é um perfil meu, tá, gente? Não é meu método. Aqui, ó. Desculpa, cortou. Então ele falava sobre as taxas e era a principal objeção dele. Contemplei ele na segunda assembleia com lance de 45 mil. Ele foi pagar o lance e ainda usou o cartão de crédito. Ele quer levar vantagem, com certeza. Só que o cartão de 45, ele passou 58 mil para poder pagar o lance. Ai. No final entendi que não era taxa, sim a dúvida que ele tinha se seria contemplado. Hoje o depoimento dele está no perfil do meu Insta. Boa, não era taxa. E é isso que você tem que tirar do cliente. Ah, não é taxa por isso? Ah, você quer uma taxa? Eu te dou uma taxa. Agora, é isso que você está querendo? Eu tenho também uma taxa, porém, para você contemplar, os lances são um pouco maiores. Ninguém dá almoço grátis, gente. Ninguém dá almoço grátis, tá? Não existe almoço grátis. Taxas mais baixas, os lances são mais altos. Não existe isso, tá? Não existe. Isso de taxa aconteceu comigo hoje. O genro dela falou que a taxa está muito alta. Eu até perguntei para o Matheus o que eu falaria. Aí eu disse para ela que ela estava buscando taxa ou contemplação. Boa, é isso mesmo. O que você está buscando? Só que na maioria dos casos, Robson, o cliente vai falar que está procurando os dois. Que é lógico, normal, ele quer ter a vantagem, ele quer ter uma contemplação e uma taxa mais baixa. Mas aí é o nosso ponto de explicar. Olha,
Quando a taxa é muito mais baixa, os lances são muito mais altos. Você está disposto a pagar por esse valor de lance ou a esperar por muito tempo para ser contemplado? E também, eu não sei o produto de vocês, mas, por exemplo, eu tenho produto que o meu benefício, a minha vantagem, diferente ali do concorrente, é que o lance do meu cliente, ele é em cima do crédito, não da categoria, do crédito mais taxas. Então, eu sei que a concorrência que tem uma taxa mais em conta, mas o lance é em cima da categoria do crédito mais taxas, eu bato em cima disso. Você vai ter que dar um lance muito maior e se você for ver no final ali de tudo, vai sair mais caro do que a taxa, porque, na verdade, gente, muitos vendedores não fazem isso, né, de consórcio. Mas se pegar um cliente bem analítico, bem contador mesmo, ele quer saber a taxa efetiva, pós-lance. Então, quando eu pego clientes assim, eu faço a conta final de taxa efetiva mesmo de quanto ele vai pagar. Não é a taxa simples, não, tá? É a taxa pós-lance. E um detalhe também, essa cliente, eu fiz essa conta, mostrei para ela, e aí mas ela só queria comparar o prazo com o valor da parcela naquele inicial. Eu peguei e desisti. Enfim, eu preferi dispensar, eu demiti a cliente. Falei, não quero vender para você não, e boa. A gente tem esse poder de escolha desde que você não fique refém de clientes, que você deixe de prospectar, que você deixe de entrar em ação, você vai ficar em refém de clientes. Eu não fico. E se eu sinto também que é um cliente que eu não quero vender, eu falo, não, deixa, eu vou correr atrás de outros, eu prefiro não vender. Sabe, eu ter que você arriscar alguma coisa, ficar ali num plano de contemplação muito próximo, igual hoje uma cliente, mas eu vou vender o imóvel, eu já preciso entrar no outro, o corretor está segurando o imóvel para mim. Gente, ela tem 30% de lance, com o lance ainda em cima do crédito. Eu falei, olha, eu não consigo te contemplar nesse prazo de um mês. Pode ser que eu te contemple? Sim. Chances você tem? Sim, mas eu preciso te falar a verdade. Pode ser que não aconteça. Entende? Então eu prefiro não vender porque se é uma cliente que não fica esclarecido o que vai acontecer, possível cancelamento. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, a opção que você tem é financiamento. Essa rapidez que você quer, a única opção é à vista ou é financiamento. Agora, se você falar não, eu até pago um aluguel para você trabalhar essa contemplação para mim, é lógico que eu vou te dar uma opção muito melhor e a gente conversa. Eu vou direto ao ponto, tá? Ana, tudo bom? Me ensina uma abordagem legal para eu atrair cliente, para eu tentar vender consórcio? Claro, me fala. Você trabalha onde? Você trabalha para você mesmo, para entender essa abordagem? Você é especialista específica em um crédito ou você é generalista? Essa é minha frase favorita. Não existe almoço grátis, não existe mesmo. Conversei outro dia, Ana, com o gerente de uma das cooperativas que estão com a microtaxa, boa microtaxa. A esposa dele está contemplada e ele não conseguiu usar o crédito. Detalhe, fazem 2 que eles estão contemplados. Sim, inclusive essa minha cliente falou desse jeito, mas eu não gostaria de fechar lá, porque eu tive problemas na conta moroso, muito demorado. Ixi, travou? Travou? Opa, voltou. Tinha travado aqui, voltou, gente? Tá ok ou tá travado para vocês? Me fala. Coloquem ok. E aí ela falou que foi muito moroso a contemplação lá, que ela não gostaria. E eu falei, comigo você vai ter toda a consultoria do começo ao fim, fulana. Então, assim, se ela vai fechar lá, eu também não tô mais nem com problema, entendeu? Não quero mais nem saber. Eu deixei quieto, deixei pra lá e boa. Mas acontece. E muito em cooperativas, assim, o problema do pós-contemplação. É muito moroso. Então, já falem isso para o cliente de vocês.
ele vai ficar ali parado no crédito com o trabalho, vai ser doloroso. Mas eu falei, deixa ela sentir essa dor de novo. Depois, se ela quiser, ela me procura, mas para fechar de verdade, não ficar discutindo valores, né? Eu não vendo produto mais barato, gente. Eu não vendo a menor parcela, eu não vendo produto mais barato, não. Eu não vendo. Ó, taxa efetiva é o melhor a se fazer com os clientes analíticos, é mesmo. Meu perfil favorito. Vou ter que parar de comentar porque meu teclado está com vida própria. Não, pode comentar, comenta aí. Olha, eu gosto do perfil. Na verdade, o analítico eu também gosto. Gosto porque se você mostra vantagem, mostra valores, é legal, mas tem uns muito teimosos, sabe? Agora, o perfil que eu gosto é do dominante e do influente, sabe? Ah, eu lembrei aqui do conforme, aquela hora do estável, conforme. Esse eu também gosto. Do analítico, eu não gosto tanto. Na minha lista, ele tá em último, mas eu atendo bastante e consigo entrar na negociação e fecho muitos, tá? Muitos analíticos, mas não é o perfil que eu gosto, não. Voltou, fala mais sobre essa taxa efetiva. Vou falar, Estevam, e também é interessante, eu poderia falar então com vocês e fazer a próxima live sobre isso, sobre taxa efetiva. Porque o cliente entendedor, quando você quer subir de nível, você quer vender high ticket, você quer fazer propostas estruturadas, ele vai querer saber o valor da taxa efetiva, tá? Ele quer saber, ele precisa saber. Mas ó, deixa eu falar aqui, e eu quero que vocês vão comentando aí, mas eu vou falar aqui sobre as alternativas quando o cliente fala de cancelamento. Então, alternativa, gente, é entender o cliente, o porquê que ele quer cancelar. E é vender novamente. Você vai ter que reforçar pontos que você já falou. E a primeira alternativa que eu dou para o cliente, diminuir o valor do crédito dele. Se ele não estar, né, se ele não estiver com o menor crédito do grupo, porque não vai dar para diminuir se ele estiver no menor crédito, mas se ele não estiver, a primeira opção antes de um cancelamento é diminuir o valor do crédito dele, porque assim, consequentemente, diminui o valor da parcela, tá? Outra coisa que eu dou também de alternativas, repassar o consórcio dele para alguém, para algum parente, para algum amigo. Eu falo, eu vou te ajudar. Você está num grupo excelente, onde não tinha vaga. Então, assim, tem clientes querendo entrar. Vamos repassar para algum amigo antes de ter o cancelamento. Inclusive, daquele cliente que tentou uma, duas assembleias, não quer, para qualquer um, você pode dar essa alternativa de repassar o consórcio também do cliente e que você vai ajudá-lo aí e fala para ele, me pense em pessoas, vamos oferecer. Com isso você já pega aquilo que você pagou, pode ser que não seja o valor total e você já também não tem aí um cancelamento, tá bom? Tem essa alternativa também. Cadê? Renegociação, dependendo do prazo da parcela e como são as regras, uma renegociação. Tem administradoras também que tem congelamento da cota. Então, assim, eu dou várias alternativas antes do cliente cancelar. Várias alternativas. Muitos clientes hoje também, eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho recebido muito e é um dos fatores que eu acredito que tem, assim, aumentado também, né, esse volume de clientes falando que vai cancelar. Ele acha que, por exemplo, ele pagou lá as parcelas e que se ele cancelar, que ele já vai receber esse valor. Então, muitos clientes têm isso na cabeça. Ah, eu tô precisando de dinheiro, então eu vou parar o consórcio, cancelo e já recebo o valor disso. Eles têm isso na cabeça a hora que você explica. E aí eles pensam em não cancelar mais. Por quê? Porque você deu alternativas, que às vezes ele só quer um dinheirinho rápido e ele acha que cancelar já vai receber aquilo que ele pagou, tá bom? Ó, hoje as que fazem diluição das parcelas vencidas são um grande diferencial para a adimplência dos clientes. Com certeza, Matheus. Porém, tem regras, né? Que mesmo se você
diluir isso, dependendo de quantas parcelas o cliente pagou, ou para de receber o comissionamento, ou mesmo assim vai ter um estorno, enfim, tem que verificar as regras, mas isso mesmo, isso melhora muito a adimplência, tá bom? Mas muitos clientes querem cancelar por conta disso. Ah, já vou pegar um dinheirinho, já vai me devolver, já vou falar que vou cancelar. Então, explicar sobre isso. E tem também, gente, algumas empresas que compram essas cartas de clientes, né? Tem a Consorciei. É que assim, eu pensei em fazer esse trabalho agora com um cliente meu, que eu vou oferecer para ele, mas primeiro eu quero estudar essas empresas, porque a gente tem que ver como que realmente elas trabalham, como que funciona, para não colocar o cliente numa fria, né? Não adianta. Então, tem empresas que compram essas cartas. Então, tem várias alternativas que podemos dar para o nosso cliente. Por exemplo, já contei essa história, eu conto para clientes. Na pandemia, eu tive um cliente que fez, e aí entrou pandemia, estava sem trabalhar, enfim, várias coisas na pandemia aconteceram. E aí ele falou assim: não, eu não vou conseguir pagar. Eu falei: você vai sim, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar, e dou essas direto, essas alternativas para clientes. Você vai lá, compra uma trufa, tá? Por R$ 2 e você vai vender ela por R$ 4, R$ 5. Agora, o que você tem que fazer é realmente um propósito para você pagar a sua parcela. Não é só pensar em cancelar. Sabe por quê? O cliente compra uma casa financiada. Ele vai lá cancelar o financiamento? Não, né, gente? Ele tem que se virar. E acontece. Tudo que acontece com os nossos clientes acontece também com quem financiou um carro agora. Ele consegue devolver o carro e cancelar? Não. Tirando a lei, né, de 7 dias aí do consumidor, ele não consegue cancelar. Ou ele vai ter que vender o carro e fazer a quitação, da casa a mesma coisa. E por que o consórcio é tão fácil? Eu nem gostaria que fosse tão fácil assim. Entendeu? O cliente fazer um cancelamento. Porque ele acha fácil porque ele não está com bem. Então, é isso que precisa entender. Agora, é vender novamente. Porque ele vai querer cancelar o que está mais fácil. E eu falo isso também para cliente. Eu falo, e se você já estivesse com o carro? E igual um dia que um cliente, nossa, ele falou tanto de doença. E eu falei assim para ele: olha, eu acredito em você, mas eu vou te contar uma coisa. Eu já vi clientes meus mentindo, contando histórias de doença, e quando a gente fala, a gente atrai, contando histórias de doença só para falar de cancelar porque tá com alguma dúvida ou porque tá com medo de não ser contemplado, e falar de coisas pesadas. Isso não é interessante. Mas já imaginou se você estivesse dentro do carro? Já com o carro, o que você ia fazer se você já estivesse com o bem? Prestem atenção nisso. Se você já estivesse com o bem, o que você faria? Você não daria um jeito? Já ouvi: ah, eu venderia o bem, mas é nada. Não, eu daria um jeito de pagar. Então é isso. Dá um jeito, faça um sacrifício, mas você consegue. Eu estou te dando alternativas para você não cancelar. Eu tenho alternativas aqui para te ajudar, porque eu não vendi para você cancelar, pelo contrário, eu vendi para te entregar o bem, sabe? Então, assim, tem muitas formas. Nós vamos ganhar todas? Infelizmente, não. Não vamos ganhar todas. Mas desde que conduzirmos ali do jeito certo, fazermos essas alternativas, utilizarmos método, nós diminuímos bastante o número de cancelamento. E fiquem atentos, tá? Fiquem atentos porque o cliente ele fecha com a gente, aí ele vê alguma outra coisa. Nossa, mas a parcela que eu tô pagando lá com a Ana é 1.000. Eu tô vendo aqui R$ 500, eu vou pegar mais crédito? Não, não faz sentido. Então, assim, tira isso do cliente. E até fala, quando o cliente fala de cancelar, eu falo assim para ele, ó, tá, igual eu falo na hora de vender. Me fala então uma coisa, como que você vai comprar? Você vai cancelar aqui comigo, mas como que você vai chegar no seu bem, que é o que você quer? Me conta.
Eu falo isso para ele. E aí, ele me fala, ah, eu vou ver financiamento. Então, antes de você cancelar, vamos fazer o seguinte? Tenta o financiamento, não tem problema. Se der certo, aprovou, me mostra a aprovação e a gente cancela. Sabe por quê, João? Na maioria das vezes, os clientes, eles vêm falando de cancelar, porque vai fazer um financiamento, aí cancela, não é aprovado nunca, tenta há anos, e aí você deixa de estar dentro de uma solução para os seus problemas de agora. Então, assim, eu falo, tenta o financiamento antes. Ah, outra coisa também, João, que pode acontecer é que você fechou comigo e eu sei que o consórcio está em alta. Pode ser também, mesmo que o João venha com as balelinhas dele, sabe? Ah, é porque tá acontecendo isso. O que o cliente me fala, para mim, mesmo que seja verdade, eu nem coloco, sabe, aqui na minha mente. Eu vou seguir a minha linha. Mesmo que ele fale a verdade, eu falo, sabe por quê, João? Eu sei, o mercado de consórcio está em alta, muitos vendedores hoje, e pode ser que você viu aqui comigo uma estratégia e que você esteja comparando algum preço em algum outro lugar e ouviu alguma coisa ou alguma falsa promessa. Então, seja sincero comigo, porque eu não só te vendi, realmente eu quero te entregar o bem, eu quero te ajudar. Mesmo assim, gente, eu ainda entro nessa linha, tá? Deixa eu tirar as dúvidas aqui de vocês. Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mandou e eu não respondi. Aqui, ó. Hoje fiz uma proposta com um plano mais barato e mesmo assim o cliente falou o que ia pensar. Aí, nesse caso, Flávio, antecipa. Gente, antecipa, a gente sabe que o cliente vai falar que vai pensar. Eu já antecipo, eu coloco o método antecipado aí, MFA na veia, antecipa, sabe? Por exemplo, qual o motivo dele pensar? Você entende que ele vai pensar, mas qual seria o motivo? Agora, tudo vai depender de como esse cliente entrou no seu canal. Por exemplo, se é um cliente que ele entrou no seu canal já sabendo que é um consórcio, já querendo um consórcio, ele não quer pensar, ele só está esperando alguma proposta, alguma coisa, ele já está pensando. Gente, não adianta, o cliente já está pensando, ele já está querendo, ele não viu do nada, ele não começou a pensar agora. Vamos parar de ser ingênuos, temos que ter mais sabedoria que o nosso cliente, temos que sabermos conduzir mais. Tá? Mas até a parte aqui do cancelamento, tanto dos motivos de cancelamentos e as alternativas, ficaram claras? Deu para entender? Me fala. Uma posição que nós temos que voltar a assumir. O cliente não manda na negociação, jamais. Sabe por quê, gente? Se fosse assim, ó, prestem atenção. Se não precisasse de um especialista, de um vendedor, o cliente ele compra pela internet. Ele compra pelo aplicativo, ele compra pelo banco dele. Se tem o vendedor, quem tem que conduzir a venda é o vendedor. Só que eu tô vendo muito mais cliente vendedor do que o próprio vendedor. É isso que tá acontecendo. Mas se o cliente está buscando, é porque ele quer. É que assim, todo mundo... né, tem até aquela frase, a pessoa... Ela quer comprar, mas ela não quer que ninguém venda para ela. Por exemplo, eu quero comprar, mas eu não quero que ninguém venda para mim. Eu tenho que comprar com as minhas próprias decisões. Eu não quero que ninguém decida por mim. Então, por isso que tem métodos aonde você vai aplicando os sims, tem método aonde você faz as perguntas para o cliente responder. Por quê? Para ele sentir que quem está no comando é ele que está comprando, não é você vendendo para ele. E assim a venda sai automaticamente. Mas é isso mesmo, é bem isso. Quem busca o crédito são eles e nós temos que entregar, lógico que respeitados os limites e o perfil financeiramente, sim. Mas assim, Matheus, eu vejo muitos vendedores e normal, tá? Eu acho, dependendo do cliente, o cliente já veio te perguntando, já veio por aquele crédito, vai seguindo o fluxo, vai seguindo.
Ah, eu quero num grupo de 60 meses, com parcelas de R$ 800. Ele nem sabe, né, quanto vai dar a parcela. Tudo bem, vai seguindo o fluxo. A regra é não coloque bloqueio antes de gerar valor. Mas assim, o cliente, ele pede, às vezes, aquilo que ele tá vendo em outros lugares. Entende? Igual um cliente para mim hoje, eu não lembro o valor da parcela. Eu falei, ah, mas você então tá vendo. Ah, sim, lembrei. Ela falou assim, a cliente, ela queria um crédito de 700 mil com parcelas de R$ 2.500. Na hora, fiz as contas, ela tá vendo meia parcela, bateu certinho com meia parcela. Eu falei, ah, ela tá vendo meia parcela. Nisso, eu já fui gerar valor com essa situação. No que ela queria, uma contemplação ou meia parcela, porque ela tem que pensar que ela tem que pagar essa parcela depois, porque ninguém dá almoço grátis. Então, assim, na hora eu já entendi, porque ela já veio me pedindo o que ela queria. Então, tem que ter essa expertise, tá? Tem que ter isso. Hoje, as que fazem diluição nas parcelas. Ah, isso aqui eu já falei, né? Sim, ele já entrou sabendo, falou que vai ver as contas porque tem medo de se enrolar depois. Outra coisa também, gente. Ai, vai ver as contas. Fala sério. Se ele já entrou ali sabendo, ele já viu as contas. Ele já sabe o valor da parcela. Não é isso, Flávio. Não é isso. Ele tá usando isso, mas não é isso. Se ele já entrou em contato com você, ele já sabe se aquela parcela cabe no orçamento. Mas um detalhe também. O que você tem que utilizar aí da urgência ali? Ah, entendi. Esse valor de parcela, então, hoje você está com medo? Vamos fazer o seguinte? Para você já garantir a sua vaga, vamos entrar então com uma parcela menor, um crédito menor e depois você aumenta o crédito. Então, assim, dá essa sugestão. Tem que dar esse enfraquecimento de objeção também, tá? Ana, fala um pouco sobre o curso das técnicas de venda. Você fala do meu curso ou técnicas de venda em geral, Matheus? Me comenta aqui, fazendo um favor. Muito obrigada, sensacional a live, muito obrigada. Faço com muito carinho. Olha, vou falar para vocês, estou sumida daqui. A gente aqui matando um leão por dia, eu andando ao lado dele todos os dias. Quero produzir mais ali no meu stories como eu gosto, mas a minha live aqui, gente, para vocês que eu sei que tem comprometimento de afiar o machado, eu estarei aqui todas as quarta-feiras, sempre com vocês às 8h30, tá bom? Às 20h30. Cadê? Ah, do seu curso. Sim, Matheus. Inclusive, eu vou soltar uma live no Zoom que totalmente, tá? Sem custo nenhum, para falar sobre o meu curso, falar da minha mentoria. Então, me chama depois, Matheus, você tem meu contato, né? Eu não sei se tá anotado na lista, mas aí você me fala que eu abro uma exceção para você participar, combinado? Dessa mentoria que eu vou fazer, tá bom? A Thalitinha não é bom, é excelente. Gente, lógico que o tempo aqui, às vezes eu não falo de tudo, não consigo lembrar de tudo, mas eu quero que vocês param também, reflitam e assim, não, vamos ficar atentos, porque é isso que está acontecendo. E eu falo que, poxa vida, nós paramos o nosso tempo, paramos o nosso tempo, estamos fazendo tudo para o cliente a todo momento, e eu falo isso também para o cliente quando ele vem, né, com a conversa de cancelamento. Eu parei todo o meu tempo para ver o melhor para você, estou aqui cuidando, eu faço todo mês a aplicação do seu lance, a sua oferta, você está sendo muito bem cuidado. Eu fico até chateada de ouvir que você quer cancelar, eu fico chateada. Por todo o trabalho, por tudo que eu fiz, eu gostaria de realmente saber qual é o real motivo. Ó, ainda finalizei com uma outra boa dica Safira, hein, pessoal? Ana, sua mentoria é só para quem já vende ou para quem é iniciante também? Iniciante, sim, mas tem que ser vendedor de consórcio ou para quem já vendeu algo e quer mudar de ramo. Para quem nunca vendeu nada, gente,
Dá para vender consórcio? Dá, desde que se dedique bastante, tá? Então, assim, tanto para iniciantes, para bancários, e tem, né, ali eu estou montando módulo para cada um, então esse é iniciante, vai ter esse módulo, tá mais avançado, tem esse módulo, mas é assim, para todo mundo, tá bom? Desde que eu tô com uma engenheira, não, é uma agrônoma, não sei, ela me chamou aqui, ela falou, Ana, minha área para mulheres está muito ruim e eu quero mudar de área, já me inscrevi. Então, assim, para ela pode ser que seja mais difícil desde que ela queira muito. Mas quem já vendeu algo, gente, vende muito fácil, consórcio, numa boa, mas tem que ter fome, tem que ter ambição, tem que ter a vontade ali na veia, porque senão fica difícil para qualquer um. Porque não é fácil, né? A gente vende, aí depois a gente tem os clientes ali, porque vender consórcio não é só, ah, te entreguei o bem, te entreguei o bem. Tá tudo certo, te entreguei o carro, te entreguei a casa, vendi isso, te vendi um guarda-roupa, te vendi um negocinho e tá tudo certo, vendeu e já era. Não, venda de consórcio não é assim. A venda de consórcio tem a venda, tem o pós-venda, tem acompanhamento, tem as dúvidas do cliente, tem o cliente querendo, sabe, ferrar você. Então, assim, tem tudo. Venda de consórcio tem tudo. Então, o vendedor, a pessoa que não tiver ambição, que não tem aquela fome, não aguenta vender consórcio, desculpa. Que não tem aquela vontade de crescer, ganhar 2 dígitos mesmo por mês, até mais, sabe assim, 3 dígitos, ela não aguenta o refrão, tá? Não aguenta. Então, mas do contrário, qualquer um aguenta. Se tiver aquela resiliência, falar eu quero vencer na vida, se deu certo para você, vai dar certo para mim e vai aplicar com toda certeza. Isso dá. Ah lá, ó, estamos juntos, Flávio. Só para lembrar do show do Guns, ontem eu fui, hein? Eu fui. Você, você está na melhor área que existe no mundo, sim. É a melhor área que existe. Com toda certeza, é a melhor área que está em crescimento, porém, temos que ter essa resiliência, temos que saber lidar, né, com o nosso dia a dia, com os nossos medos, com os nossos clientes, com as nossas limitações. Falei dos nossos erros também, temos que lidar com os nossos erros, mas enfim, quarta-feira que vem, live às 20h30. Vou até soltar uma caixinha, mas eu quero que vocês participem. Qual o tema da live? E se a taxa efetiva ali ganhar, alguém que me mandou aqui para falar mais sobre a taxa efetiva, vamos falar sobre cálculos, tá? Vamos falar sobre cálculos. Isso é importante na hora de vender também, principalmente com clientes high ticket, com cliente que entende, tá bom? Então, pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Vamos vender, o mercado tá mega aquecido. Não, ó, o Maion é o meu matemático. Cálculo, você vai estar comigo então na live. A live vai ser minha e sua, tá bom? Você vai entrar comigo, porque eu falo um número. Eu, gente, antes de calculadora, eu já calculava rapidinho, adorava tabuada. Agora com calculadora eu falo, não, deixa meu cérebro para pensar outras coisas e gastar energia com isso, não vou gastar. Mas o mercado de consórcio está mega aquecido, mega aquecido, mega aquecido. O mês de abril, para mim, começou muito melhor do que de março. Então, assim, não deixem as vendas na mesa, não deixem dinheiro na mesa. O cliente, ele vai comprar. Se não for com você, desculpa você ter que ouvir isso, mas vai ser com outro, sabe? Eu falo mais esperto na expertise da venda, tá? Não esperto de golpista, porque golpista não tem vida longa. Eu recebi um áudio de um cliente, vou fazer o vídeo e postar amanhã. Ele já é meu cliente antigo, ele falou, Ana, eu confio em você, mas me falaram isso aqui, ó, que só pagar a primeira parcela daqui 30 dias, que não é uma parcela, deve ser taxa de adesão, eu já recebo crédito. Eu falei, sério? Nossa, dê 3 para mim. Você acha que é golpe ou não? Se você achar que não é golpe, eu também quero 3. Então, assim, que seja comigo. Boa, Kelly, que seja com a gente. É isso.
E aí eu falei, é golpe puro. Infelizmente, sabe o que eu fico pensando? Essa pessoa não vai ter vida próspera. Ela não vai ter vida próspera nem nas vendas, porque ela não vai crescer o nome dela, entende? Ela não vai ter vida próspera nem para ela, porque se ela tá fazendo mal, o mal dela vem. Eu não entendo por que que. Gente, eu entendo que tem mau caráteres aí, né? É caráter, é falta ali de um caráter, mas, por favor, como que você só quer ganhar um dinheirinho por 3, 4 meses? Você não quer ganhar um dinheiro pro resto da sua vida, vender bem, fazer o certo, estudar, aprender, saber vender, não precisar mentir para vender, porque um cidadão desse, gente, dura quanto tempo? Fala para mim. Não dura um ano. Não dura um ano. Não dura um ano, tá? Essas pessoas não duram nem um ano. Então, assim, eu não entendo, sinceramente. Aí vem uns cidadãos desse prejudicar o nosso trabalho, porque o cliente fica com mais medo, né? Ele fica com mais medo, porque entrou num golpe, vou entrar em outro golpe, mesmo que nós não vamos ser o golpe. Então, assim, é complicado, complicado. Então, assim, eu não vou, sabe? É uma coisa que eu quero trabalhar contra esses golpistas e nós temos que sim nos unirmos, criarmos uma comunidade, criarmos algo para combatermos esses pilantras, porque para mim são pilantras. Eu nem sei se eu posso falar isso no meu Insta, eu vejo que ele nem tá, né? Às vezes algumas palavras que eu falo, mas pilantragem. É assim, vamos criar, sabe? Algo contra esses pilantras, porque é muita pilantragem aí vender errado. Enviei para você uma cliente que fechou na Porto, mas está vendo proposta comigo. Você enviou agora? Eu não vi. Então, ela fechou quando? Aí tem que ver o que foi passado, mas vejam bem. Do mesmo jeito que está acontecendo com a Thalita, eu também recebi uma cliente que é indicação de uma amiga, que ela já tem um consórcio em X lugar, mas que para ser contemplada é 65%. O que pode acontecer? É lógico, mas eu não vou mentir para vender para ela. E assim, gente, eu até ajudo o cliente em outro lugar. Se eu vejo que o cliente tem condições de contemplar em outro lugar, eu falo, não, continua, eu te ajudo, é isso e aquilo. Agora, se realmente não tem condições, eu vou falar que não tem. Mas se isso acontece com a gente, desse lado, se nós estamos recebendo clientes, olha atenção no que eu comecei essa live. Se o cliente fechou em outro lugar e está vendo proposta com outro, ao cancelamento, aí ele fecha com esse que tá vendo, tá? E cancela lá. Entende? Então, assim, acontece com a gente também. Por isso que temos que ficar atentos a todo tempo. E quem tá aqui afiando o machado tá esperto. Opa, peraí. Se eu tô pegando clientes também de outro lugar, pode ser que outros lugares também peguem o meu. Então, eu tenho que estar mais afiada ainda meu machado. Ainda bem que eu estava na live aqui da Ana e estou preparado para combater isso, tá? É isso, ela viu meus status e ficou interessada. Lógico, sabe por quê? Ela viu? Prova social, clientes contemplados. Isso, gente, é batata. É tão triste ver esses profissionais ruins. Ainda bem que você consertou, Kelly, que nem é profissional, né? Na verdade, é antiprofissional, mas profissionais ruins que queimam a nossa imagem. Sim, é triste. E assim, nós temos que criar uma ação, algo. Eu estava pensando isso ontem, a hora que eu ouvi o áudio do meu cliente. Eu falei, não, eu vou criar um movimento, sabe? A gente tem que expelir essas pessoas do mercado. Expelir do mercado. Infelizmente, tem muitos clientes que entram, mas temos que expelir do mercado. Então, realmente, mesmo fechado, o cliente é curioso. Sim, Thalita. Resumiu toda a live e eu estou percebendo isso com o mercado. E não só, né? Ao redor, em tudo, tá geral. É assim. Por isso que eu decidi fazer a live aqui para vocês, tá bom? Hoje mesmo eu recebi um cliente de uma administradora e a consultora sumiu e tá sem direção. É isso, eu também. Uma cliente falou, eu fechei em tal lugar, mas que eu já dei mentoria. E aí eu passei para a gestão, falei, essa pessoa aqui, essa cliente está reclamando que está sem suporte, quer cancelar porque está sem suporte. É o que eu falei ali, quer cancelar que está sem suporte. Eu falei, qual é o motivo que você quer cancelar? Ela, eu estou sem suporte. Eu falei, mas eu te dei um suporte aqui.
eu vou te encaminhar então para o gestor, ele vai ver e vai dar um lance para você. Mas, gente, é isso. Agora, a consultora sumiu. E aqueles que não somem, né? Por exemplo, a gente vende certo, só que aí o cliente é curioso, vem em outro lugar, que aí pode ser que um vendedor antiprofissional minta ou não ajude, só quer que cancele lá, não quer nem ajudar, só quer vender alguma coisa, e aí já era. Aí também cancela aqui, um exemplo. Compra ali, também não contempla, aí, gente, aí já era. Aí o cliente pega mesmo o ranço de consórcio, né? Com certeza, sempre afiando o machado. Thalitinha, você vai longe, parabéns. Pessoal, muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigada mesmo por vocês estarem comigo até agora. Eu sou muito agradecida e aprendo muito com vocês. Aqui é uma troca. E quarta-feira que vem teremos mais live, combinado? Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui, mas assistam, porque assim, vai valer muito a pena no dia a dia de vocês. E vai sim reverter muitos cancelamentos, evitar muitos cancelamentos, ok? Beijo, muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã, mais conteúdos aqui no Instagram, tá bom? E bora vender, não deixem dinheiro na mesa, vamos ganhar 2 dígitos, porque o mercado está mega aquecido. Ó, se você não estiver vendendo, o outro vai estar vendendo. E como eu li aqui, que seja eu. Então, vamos ser, ó, atentos e já irmos para fechamento, tá bom? Beijo, beijo, obrigada, beijo, fiquem com Deus, boa noite. Até quarta-feira que vem, quero ver vocês aqui. Beijos, tchau.